vida modelada pelo Evangelho. Como Jesus viveria a sua vida? Esse é o tema maior durante este ano. É o que nós vamos ver, a vida que é modelada pelo Evangelho. De maneira que Jesus viva em nós. E a nossa vida seja espelho da presença dEle na nossa vida, na nossa existência. Hoje eu gostaria de falar a respeito da presença perceptível de Jesus ou imperceptível de Jesus. Uma semana que se encerrou e uma nova semana que se inicia. Você conseguiu discernir a presença de Jesus nos seus caminhos? Ou você passou a semana perguntando: Senhor, onde estás? Como é que foi essa última semana? Bem, começando, eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito dessa frase do Philip Yancey, e você já deve ter lido alguma coisa dele. Ele tem um best-seller, que é A Maravilhosa Graça, que eu não li. Esse eu não li. Mas num dos escritos do Philip Yancey, ele diz: o cristianismo não é mera fé intelectual interna. Ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. Que coisa, né? E nós tão contaminados pelo individualismo, tão solitários no nosso caminho, na nossa caminhada. E aí vem o Philip Yancey e diz que o cristianismo só pode ser vivido dentro de uma comunidade. E a minha pergunta é: você está conectado à sua comunidade de fé? Você está ligado à sua igreja? Você é irmão dos seus irmãos? Você é irmã das suas irmãs? Você está conectado? Você está ligado? Porque corremos um risco. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido? Da brasa que é retirada do braseiro. E o que acontece? A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Quem disse isso foi João da Cruz, que foi um sacerdote espanhol, conhecido como São João da Cruz. Escreveu também obras preciosíssimas, sobretudo obras que falam da presença do Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. A nossa fé, o cristianismo, só pode ser vivido em uma comunidade. E eu queria pensar com vocês a respeito disso, baseado agora também no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. O texto sagrado diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo privilégio da sua palavra conosco. Somos instruídos, somos, Senhor, ensinados, e mais do que isso, somos nutridos e transformados por ela. Fala ao nosso coração. O Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho, Senhor, o que oferecer aos meus irmãos e às minhas irmãs nesta noite. Por isso eu peço que em nome de Jesus o Senhor derrame a sua unção sobre a minha vida e que o Senhor me use por misericórdia, por graça. Que eu seja a boca do Senhor para a vida desta igreja. Que a sua palavra esteja, Senhor, nos meus lábios, no meu coração. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Claudinei, pela água. Olhando o movimento do texto, eu começaria dizendo que a presença de Jesus não se limita a tempo e lugar. Porque, às vezes, o tempo atual que nós estamos vivendo é um tempo complicado, mas Jesus está conosco. Às vezes, o lugar onde nós estamos é complicado, é ruim, mas Jesus está lá conosco. O texto começa dizendo: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Fico pensando, quando eu olho para o capítulo 20 do Evangelho de João, sobretudo versículo 19, que enquanto Deus ressuscitava Jesus, e com isso recriava terra e céus, na vida dos discípulos, confusão. Eles não estavam discernindo o que Deus estava fazendo. Eles estavam confusos. Vejam que naquela manhã, Pedro e João, eles tinham visto apenas o túmulo vazio. E a discípula, Maria Madalena, dizendo que talvez, o corpo de Jesus tivesse sido roubado. Pedro e João não viram nada além do túmulo vazio. Maria Madalena, sim, viu o Senhor, falou com o Senhor e recebeu a incumbência de testemunhar aos apóstolos sobre a ressurreição. Mas um testemunho tão complicado, justo Maria Madalena. E qual foi então a reação dos discípulos? Eles se reuniram num lugar e portas trancadas. Portas trancadas.
E o texto diz para nós, eles estavam reunidos a portas trancadas porque estavam tomados de medo. Medo. A realidade da tarde daquele primeiro dia era informações desencontradas e medo. Túmulo vazio, Maria Madalena dizendo que o Senhor está vivo, ressuscitou, mas o testemunho dela não tem peso nenhum, é melhor nós nos reunirmos, cadeado nas portas, e vamos aguardar. Informações desencontradas e medo. E aí, eu pergunto para você, qual é o seu tempo, lugar atuais? Porque talvez nós, como discípulos de Jesus, hoje estejamos também vivendo um tempo de confusão na nossa vida. Talvez estejamos com medo. De enfrentar o que virá pela frente. Talvez à semelhança daqueles homens que estavam, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, talvez essa seja a nossa realidade também. Informações desencontradas na nossa vida e o medo nos tomando. O que será que vai acontecer? Mais uma semana pela frente, compromissos, responsabilidades, uma reunião super importante, uma conta para pagar, aquele boleto vencido, uma decisão crucial que eu tenho que tomar no seio da minha família, eu tenho que ter aquela conversa com a minha esposa, com o meu marido. Eu não sei, as coisas no negócio, na empresa não vão bem, o meu chefe está me olhando enviesado. De repente, é um tempo de confusão e o medo tomando conta de nós. Mas o texto diz que ainda assim, mesmo aquele dia confuso, portas trancadas e medo, Jesus se coloca no meio dos discípulos. Jesus entrou, diz o texto, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tempos confusos, as coisas parecem que não estão encaixando na sua vida. Jesus está com você. Jesus está presente na sua vida. Medo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Eu vou conseguir? Vou fracassar? Será que eu vou ter condições, recursos? Estou com medo. Jesus está com você. E Ele diz: paz. Paz seja com vocês. A presença de Jesus, ela transcende o meu momento e os meus medos. A presença de Jesus sempre está comigo. Sempre está comigo. Uma outra ideia que eu gostaria de frisar é que a ação de Jesus unifica vida e missão. Primeiro dia da semana, à tarde, as portas estavam trancadas, os discípulos tinham medo dos judeus. Jesus entrou e disse àqueles homens: paz seja com vocês. Tendo dito isso, o que Jesus fez? Mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uma coisa que me chamou e me chama muita atenção nesse texto, a primeira coisa que Jesus faz
quando entra naquele ambiente e diz: paz seja com vocês, Jesus ele mostra para aqueles homens as suas mãos e o seu lado. Porque o primeiro reconhecimento que Jesus quer dos seus discípulos é que os seus discípulos o vejam como crucificado. O primeiro vislumbre que eu devo ter, você deve ter, como discípulo, discípula de Jesus, o primeiro vislumbre é o crucificado, aquele que morreu por mim, aquele que enfrentou o Calvário por mim, aquele que foi pregado numa cruz por mim. Jesus quer ser reconhecido por isso. A primeira coisa que ele faz, ele diz: paz seja convosco. E ele mostra as suas mãos. E ele mostra o seu lado. Paz passa pela cruz. Sem cruz não há paz. Não há paz com Deus. Não existe a possibilidade de estarmos bem com Deus, termos paz com Ele, sem que antes passemos pela cruz. Gostei muito do momento do culto, do louvor, o segundo cântico, quando o Tássio nos convidou. Vocês se lembram? Tássio nos convidou para nós orarmos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Os nossos pecados, os nossos erros. Paz seja convosco. Olhem aqui. Olhem aqui. Quero que vocês vejam isso e jamais esqueçam. A igreja é a comunidade do crucificado. Mas, o texto segue. Os discípulos alegraram-se quando só Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, tinha visto Jesus ressurreto dentre os mortos. É a primeira vez que os discípulos veem o Senhor. Eles têm o vislumbre do Jesus crucificado, mas eles também têm o vislumbre de Jesus ressurreto. Aquele que morreu, ressuscitou. Quero que vocês me vejam como crucificado, mas eu quero que vocês me vejam também como ressurreto. A igreja é a comunidade do Cristo ressurreto, do Jesus vivo, do Jesus que está conosco, se colocando do nosso lado no caminho. Dias difíceis, dias confusos, Jesus está conosco, Ele está vivo. Eu estou com medo, eu tenho incertezas, pessoas más me rondam, mas Jesus está vivo, Ele está do meu lado, o Senhor ressurreto. E o terceiro movimento, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Jesus, o doador do Espírito. Para quem tem um pouquinho de cultura bíblica, e os presbiterianos eles são tidos como pessoas que conhecem a Bíblia, os presbiterianos, essa coisa de Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito, alude a um outro texto da Bíblia, que é vestibular bíblico. Quem acertar, ganha um double coffee no nosso Espaço Café, que é um café duplo, bem tirado, cremoso, com colarinho assim, ó. Aquele café com colarinho. E pode até adoçá-lo, se for o caso, quem acertar. Posso dar uma dica? Antigo Testamento.
Ganhou. O double coffee é seu. Tiago, ó. Vejam só o que está acontecendo. Gênesis 2, Deus fez um boneco de argila. E o que Deus fez? Criou o ser humano. Soprou sobre aquele bonequinho de argila o fôlego de vida. E daquele momento em diante, o homem tornou-se alma vivente, diz a Bíblia. O que Jesus está fazendo aqui? Quando Jesus ressuscitou, Deus estava recriando o mundo. Então Jesus sopra sobre a nova criação, os novos homens e as novas mulheres. Jesus sopra o fôlego de vida. Nós agora temos o Espírito em nós. Nós agora somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. É por isso que Jesus está comigo no meu caminho. Não é porque Ele está sobre mim, ou debaixo de mim, ou do meu lado direito, ou do meu lado esquerdo, ou à minha frente, ou atrás de mim. Sabe onde Jesus está? Está dentro de mim. Jesus está dentro de mim através do seu Espírito. O sopro, o fôlego de vida, soprado novamente na nova criação de Deus. Ah, pastor Gustavo, que coisa linda, né? Como diria o outro, que benção, pastor. Jesus crucificado, Jesus ressurreto, Jesus doador do Espírito, quando Ele ressuscita, Deus está recriando todas as coisas, Ele sopra sobre aqueles homens, como Deus soprou lá em Gênesis. Que coisa linda, pastor! Mas tudo com um objetivo. Vamos ler juntos ali, o vermelhito, pus agora, tirei e pus, Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Uma realidade incontornável. Jesus, participar e compartilhar. Essa bênção não morre comigo. Eu não sou possuidor dessa bênção. Essa bênção me possui. E eu a compartilho. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Que maravilha, né? O crucificado morreu por mim. Que maravilha! O ressurreto, Jesus vivo. Que maravilha! O Jesus que sopra o Espírito Santo e agora eu tenho o Espírito em mim, Ele está dentro de mim. Que maravilha! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Compartilhem. Compartilhem. O papel de vocês é compartilhar. Então, vida e missão é a mesma coisa. Bem, mas o que pode tornar a presença de Jesus imperceptível? Será que isso pode acontecer? Que bênção maravilhosa, pastor, até agora. Puxa, aqueles homens viram o crucificado, viram o ressurreto, viram o Jesus doador do Espírito. Que maravilha! Como assim não perceber Jesus, não ver Jesus? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, o que ele disse? Não crerei. Não crerei.
E aqui, uma palavrinha de alerta. Uma palavrinha de alerta. Cuidado com o movimento dos desigrejados. Quem já ouviu essa expressão? Desigrejados. Igreja? Para que igreja? Para que igreja? Você vai lá, dá dízimo pastor, você é otário mesmo, hein? Igreja. Festa estranha com gente esquisita. Eu não estou legal. Estou fora. Igreja, 2 pontos, estou fora. Mas eu sigo Jesus, eu sou cristão. Eu participo online. Pego uns cultos online. Porque tete a tete, senti o cheiro dos meus irmãos, não quero mais. Não quero mais. E uma outra coisa também, uma outra palavra de alerta, cuidado com a customização da fé, a fé customizada. Eu vivo do meu jeito, cara. Sai do meu pé, chulé, eu vivo do meu jeito. Eu não tenho que prestar conta para ninguém, não, eu vivo do meu jeito. Jesus sabe, eu estou com Jesus, eu sou cristão, mas eu vivo do meu jeito. Quer dizer, é uma fé personalíssima. Eu não vivo a fé do meu jeito. Eu vivo a fé que eu herdei dos meus irmãos e das minhas irmãs que viveram a fé antes de mim. Eu vivo uma tradição. Eu vivo no contexto de uma igreja histórica, a igreja presbiteriana. Quanta gente levantou essa bandeira antes de mim? A fé que eles tiveram é a fé que eu tento ter hoje. Não é uma fé customizada. É a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs que viveram antes de mim, e antes de mim, e antes de mim. E a gente pode chegar na fé dos apóstolos. A tradição da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, se você tem vivido a sua fé do seu jeito, talvez você seja um desses, com uma fé customizada. Manja quando a gente compra uma camiseta, mas aí a gente customiza a camiseta. A gente deixa a camiseta, a nossa camiseta. Faz uns cortes aqui, tira a gola, né? Faz um decotão. A gente customiza. A camiseta fica customizada, fica a nossa cara. Tem gente que tem vivido esse tipo de fé. A minha fé é a minha cara. A minha fé está baseada, está fundamentada na doutrina dos apóstolos. A minha. A minha fé é essa. A minha fé está conectada a uma tradição que eu respeito. A igreja presbiteriana. Não é a minha fé. É impossível haver maturidade na vida espiritual, obediência na caminhada com Jesus e integridade na vida cristã sem uma imersão na comunidade, aceitando-a totalmente. Eu não sou eu por mim mesmo. É na comunidade e não no individualismo tão alardeado em nossa cultura que Cristo atua. Eu queria negritar um monte de coisa, mas eu achei a frase tão... que eu só destaquei uma expressão ali, que é impossível ser cristão fora da igreja? Vou refazer. É possível ser cristão fora da igreja? Ser um desigrejado? É possível? Vou voltar aqui o slide. Veja, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, não creio.
Não creio. Tomé não acreditou, não confiou no testemunho dos seus irmãos, no testemunho da igreja. Não confiou. É interessante. Para quem ele está dizendo isso? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Para quem ele está dizendo? Ele está dizendo para os outros discípulos. Já vimos? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e agora? E Tomé com eles. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Uma semana mais tarde, Tomé está presente. Mais do que isso, mais do que estar presente, Tomé está com os outros discípulos de Jesus. Ele é parte da comunidade. E como tal, ele experimenta agora a presença do Senhor. A ressurreição de Jesus se dá na companhia de amigos que se conhecem pelo nome. Não é uma exibição impessoal feita diante das multidões. A ressurreição é vivenciada numa rede de contatos pessoais. As pessoas mencionadas servem como lembrete de que a ressurreição se dá entre homens e mulheres como nós, confusos, desnorteados, perplexos, pessoas que fazem os seus questionamentos e até teimam em duvidar. E claro, ela também se dá no meio de amigos que cantam, creem, oram e obedecem. Poderia ter sido hollywoodiano, né? Já imaginou? Jesus aparecendo em Jerusalém, na hora do rush, se mostrando como o ressuscitado, para todo aquele povo ver. Para todos os judeus, no tempo de Jesus, terem a experiência, presenciarem, verem e testemunharem o Jesus ressurreto. Mas não foi isso que ele fez. Jesus apareceu para poucas pessoas. Poucas pessoas. Para a igreja. Para a igreja. Para os seus discípulos. O que eu vou levar para casa? Vamos ler juntos? Conecte-se à comunidade de fé para desfrutar a presença e da ação de Jesus. Conecte-se à comunidade de fé para desfrutar da presença e da ação de Jesus. Vamos ler juntos Hebreus 10, 25? Vamos lá? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos da igreja. Porque é o ambiente onde Jesus atua. É claro que Ele nos acompanha. Para onde formos. Claro que Jesus está conosco, até porque está dentro de nós, através do Seu Espírito. Mas a igreja reunida é o lugar da atuação, da presença de Jesus. A igreja. Conecte-se à igreja. Seja irmão do seu irmão. Seja irmã da sua irmã. Precisamos nos conectar uns aos outros.
Precisamos nos ligar uns aos outros. Precisamos ter um relacionamento, não aquele laço frouxo, mas um nó. Porque nós não somos igreja, não somos comunidade de fé sozinhos. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. E igreja é o lugar por excelência onde Cristo atua. Nós precisamos uns dos outros. Andar por aí sozinho é perigoso, é temerário. Se afastar, se apartar, é perigoso, é temerário. Onde é que Tomé estava? Só Deus sabe. Mas ele não estava na igreja. E Jesus estava lá. Jesus estava lá falando com os discípulos, se mostrando aos discípulos. Tomé não estava lá. Jesus crucificado é a nossa vida. O Jesus ressurreto é a nossa esperança. O Jesus doador do Espírito é a nossa missão. É a nossa missão. Conecte-se à igreja, à comunidade de fé e desfrute da presença de Jesus, da ação de Jesus e leve isso para sua família, para sua parentela, seu ambiente de trabalho, a faculdade, a universidade, a vizinhança. Leve Jesus. Leve Jesus às outras pessoas. Essa é a nossa missão.